Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos à nossa quinta e última aula da disciplina de Teontologia. Hoje nós vamos estudar a lição 9 e 10. Estudar a angelologia dentro de uma disciplina como a Teontologia faz sentido por quê? Porque ambas tratam do estudo sistemático de Deus e de tudo o que se relaciona diretamente com o divino. A relação entre essas áreas é mais profunda do que parece, né? Até porque na teontologia nós estudamos o ser de Deus, a natureza de Deus, atributos de Deus. Isso não se limita apenas à essência divina, mas também inclui tudo aquilo que está ligado à sua ação e manifestação, principalmente na tradição teológica judaica cristã ou cristã judaica. Então, é importante nós entendermos isso, né? Porque algumas pessoas podem pensar, mas por que estudar teontologia, né? Juntamente com a angelologia com a teontologia, porque elas estão diretamente ligadas a Deus, né? Pois todos nós cristãos consideramos que os anjos foram criados por Deus. Então vamos aos nossos objetivos. Bom, primeiro, asseverar com o texto das Escrituras a existência dos anjos, sua compleição, a razão de terem sido constituídos por Deus. Segundo, reconhecer o texto bíblico, as particularidades inerentes à natureza dos anjos e o modo como atuam. Atribuir à classe de anjos bons suas especificidades segundo as Sagradas Escrituras e a destinação de suas ações. Também atribuir à classe dos anjos maus suas especificidades segundo a Bíblia e a destinação de suas ações. E estruturar as condições que levaram, né, os anjos a se afastarem de Deus, sua queda e decorrências. Por fim, constatar a existência dos demônios e reconhecer suas maldades e ações. Então, que Deus nos abençoe e nos dê toda a condição de estarmos desenvolvendo esse tema hoje, né, na nossa última aula de teontologia. Bom, a nossa introdução ao nosso redor há um mundo espiritual poderoso e de recursos superiores ao nosso mundo visível. Bons e maus espíritos passam em nosso meio, de de um lugar para outro, com grande rapidez e movimento imperceptíveis. Alguns desses espíritos se interessam pelo nosso bem-estar. Outros, porém, né, eles estão empenhados em fazer-nos o mal. A palavra de Deus, né, é a única fonte de informação que merece confiança e que apresenta a resposta para essas perguntas. Ela deixa claro que há outra classe de seres superiores ao homem. Esses seres habitam nos céus e formam os exércitos celestiais. A doutrina dos anjos, né, conhecida como angelologia, segue logicamente a doutrina de Deus, a teontologia, pois os anjos são fundamentalmente ministros da providência de Deus. Essa doutrina nos permite conhecer a origem, a existência, a natureza, a classificação, a obra, a queda e o destino dos anjos. Nós vemos que nas declarações, né, de fé das Assembleias de Deus, ela diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que os anjos são uma ordem sobrenatural de seres celestiais criados por Deus,
antes da fundação do mundo, que eles são seres espirituais. Não são, porventura, todos eles ministros enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? É que o autor aos Hebreus nos informa. Então, o termo anjo significa mensageiro nas línguas originais, né, que foi o hebraico e o grego. Era usado para designar os anjos maus. Os anjos são organizados em milícias espirituais que povoam os céus. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos seres dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo. Então, aqui uma passagem de Lucas 2:13, né? Quando do nascimento do Messias, apontando, né, que os anjos são em números muito grandes. Eles não são meras figuras de retórica, nem emanações cósmicas, mas reais e habitam os céus. Jesus disse: Os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai, que está nos céus. Mateus 18:10. De todas as criaturas, os anjos e os homens possuem uma natureza racional e espiritual, que os torna superiores às demais criaturas irracionais. Então, é importante que nós venhamos a entender isso. Essa é a declaração de fé das Assembleias de Deus e elas apontam para a nossa crença, no que nós cremos acerca dos anjos. E uma coisa importante, a palavra de Deus é a única fonte de informação que merece confiança e que apresenta respostas para essas perguntas. A palavra de Deus ela deixa claro que há outra classe de seres superiores ao homem. Esses seres habitam nos céus e formam os exércitos celestiais. Ah, são inumeráveis, né? Porque são muitos, e é tipo, deixa eu ver como eu posso dizer, uma companhia dos servos invisíveis de Deus. São os anjos de Deus, os quais estão sujeitos ao governo de Deus. Então é importante nós entendermos, né? E outra, se você procurar em outras religiões, místicas, né? Esotéricas, eles vão ter aí alguma informação sobre anjos, mas para nós, da tradição cristã, né, a palavra de Deus é a única que pode nos trazer as informações que precisamos conhecer a respeito destes seres celestiais. Bom, primeira coisa que nós vemos aí é a questão da origem dos anjos. A Bíblia não define com precisão, né, quando os anjos foram criados. É, tudo indica que os anjos foram criados na eternidade passada. Bom, vamos entender essa questão de eternidade passada. Eu já falei em outras aulas, mas só para a gente recordar. É, dentro da teologia, nós dividimos o tempo da seguinte forma: de Gênesis, capítulo 1, no verso 1 para trás, nós falamos que é eternidade passada. É onde o Senhor Deus, ele cria os anjos, ele prepara o plano de salvação. Então, de Gênesis 1:1 para trás, nós desconhecemos os fatos e a Bíblia não revela, né? Porque a Bíblia começa, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas antes desse princípio, dentro da teologia, nós definimos como uma eternidade passada, coisas que Deus não revelou, mas momentos em que Deus criou os anjos, momentos em que Deus fez o plano da salvação e coisas que não chegaram ao nosso conhecimento. De Gênesis 1:1 até Apocalipse, capítulo 22, verso 21, nós designamos como
presente, ou seja, é a história acontecendo desde a criação até, né, novos céus e nova terra, que serão renovados, né, no final de tudo, quando Deus, né, vencer todo o mal, toda malícia, tudo aquilo que ocasionou o pecado será tirado. Então, e de Apocalipse 22, 21 para frente, a gente considera como eternidade futura. Então, Gênesis 1 para trás, eternidade passada. Gênesis 1, Apocalipse 22, 21, presente. E de Apocalipse 22, 21 para frente, eternidade futura. Então, tudo isso eu disse para a gente chegar a uma conclusão por inferência. Pelo que nós entendemos e pelo o que a palavra de Deus nos diz, eles foram criados, né, em determinado ponto da eternidade passada. Bom, segundo os indícios apontam que foram criados junto com os céus, tá? Possivelmente antes da criação da terra, né? Veja que o texto de Jó, capítulo 38, Jó capítulo 38 e o verso de número 4 ao verso de número 7, vamos ler, eu estou com uma Bíblia aqui corrigida, que a gente sempre usa. Veja, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegravam, alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então, essa questão dos filhos de Deus aqui é interpretado como os anjos. Então, tudo indica que eles foram criados, né? Antes realmente da criação da terra. Não são eternos, né? Por quê? Porque eles foram criados em determinado tempo da eternidade em que Deus vive. São criaturas de Deus. Olha só que interessante. Elas são criaturas de Deus. E o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, ele vai nos dizer da seguinte forma: porque nele foram criadas todas as coisas que estão nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Olha aí, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, essa classe, né, de anjos que Paulo cita aqui, ele apresenta como seres que foram criados. Então, são criaturas de Deus. O seu número é muito grande, né? Formado por multidões celestiais. O escritor aos Hebreus, ele vai falar isso no capítulo 12, no verso de número 22, que nós podemos ver que diz da seguinte forma: Mas chegastes ao monte Sião e à cidade de Davi, do Deus e a Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Então, o número, a numeração, né, de quantos anjos, nós não temos ela assim precisamente, mas por todo o texto bíblico, e as referências que fazem acerca de anjos, eles são uma grande multidão de seres celestiais. Bem, a natureza dos anjos, né? São seres espirituais e incorpóreos. Isso aqui é uma coisa, né, importante, né? Eles são seres
espirituais, incorpóreos, ou seja, eles não têm uma forma corporal como o homem, tá? Mas acredita-se que no plano espiritual, os anjos, eles têm a sua forma, né? São espíritos que têm a sua forma. Incorpóreos por quê? Porque não possuem um corpo exatamente como os dos seres humanos, né? Isso é muito importante também a gente entender que isso também aponta para quê? Para a superioridade, né, dos anjos, né? Por não seres incorpóreos, por não terem corpo, muitas vezes a ação deles não é vista a olho nu pelo homem. Não estão limitados às leis físicas como os humanos. É lógico, né? Porque eles são incorpóreos, não tem como eles estarem sujeitos às leis físicas, como o ser humano que possui um corpo tem. Podem se manifestar visivelmente, assumindo, olha aí, assumindo forma humana. Então, nós podemos observar aí que, sendo espirituais e tendo essa condição de assumir forma humana, é isso que os torna, né, um pouco superior aos homens, né? E aqui no, em Gênesis capítulo 19, aquela passagem muito conhecida, né, em que Ló recebe os anjos, né, na sua casa, né, e eles estão em forma corpórea. O texto ele diz assim: E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto em terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis no vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Né? O verso 3. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-se-lhes um banquete, cozeu bolos sem levedura e comeram. Então, nós vemos aí o que é chamado de uma teofania, né? Uma manifestação de um ser divino em que ele é visto, né, pelo ser humano. Então, eles têm essa possibilidade, né, de se manifestarem em forma humana. E ao longo das Escrituras, nós vemos diversas passagens que apontam para essa verdade. São poderosos, mas não são oniscientes e nem ilimitados. Isso é importante, né? A onisciência é um atributo exclusivo à pessoa de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, eles não têm esse atributo de onisciência, de conhecer as coisas, né, a própria mente, né, ou o que vai acontecer. Não, eles não têm essa onisciência e são limitados. Ou seja, eles podem ir até aquilo que Deus determinou e concedeu a eles que possam ir. Então, eles têm as suas limitações. O único que é onisciente e, e ilimitado é Deus, que é o que nós chamamos do El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então, nós vemos aí que os anjos não possuem essa questão de ser ilimitados. Outra coisa, dentro da sua natureza, é o que? Eles adoram a Deus e estão sujeitos à sua vontade. Lá no capítulo 6 de Isaías, nós temos um quadro muito interessante, né? Quando os anjos estão adorando a Deus, né? Dá uma olhadinha nesse texto, Isaías, capítulo de número 6, que apresenta, né, essa questão da adoração dos anjos a Deus, né? Olha só, no ano em que morreu o rei Uzias,
eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, apontando aí para essa realidade que os anjos, eles adoram a Deus. Bom, as suas características e funções. É muito importante essa questão de nós conhecermos o que a Bíblia, né, o que a palavra de Deus, ela nos diz acerca dessa superioridade, dessa característica e da função, como que os anjos sempre têm aparecido na questão nas escrituras sagradas. Então, veja aí, são superiores aos humanos em poder e conhecimento. Olha só, em poder e conhecimento. Então, isso significa que eles, né, têm algo mais do que nós. Vamos a essa passagem aí de 2 Pedro, capítulo 2, no verso 11, diz assim: Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Bom, aqui, né, quando o apóstolo Pedro, nesse texto, está apresentando diversos julgamentos que houve, né, durante a história, que Deus não perdoou os anjos que pecaram, que Deus não perdoou o mundo antigo no período de Noé, que Deus não perdoou, né, castigou Sodoma e Gomorra, né? E falando aqui também do tentador, né, do diabo, ele está dizendo que os próprios anjos, né, não executaram palavras atrevidas, obstinadas contra o próprio Satanás, né, por respeito, né? Então, nós vemos aqui que o Pedro, ele fala que eles são maiores em força e poder, tá? Com respeito aos homens. Então, agora, quanto às hierarquias celestiais, aí é um outro assunto, né? Por exemplo, pelo fato de eles não anunciarem, nem blasfemarem contra o inimigo da nossa alma, né? Isso aponta aí para uma questão de superioridade, né? E de limitação, como nós vimos anteriormente. Depois, se você ler, né? E você lê o texto de em 2 Pedro, capítulo 2, né, vai ficar bem mais claro essa questão. Bom, nós já vimos que eles não possuem corpo físico nem carne. São seres pessoais e morais. Ó, isso é importante para nós, né? Uma pessoa, ela não é considerada pessoa única e exclusivamente pelo fato de ela ter um corpo material. Ela é considerada pessoa quando ela é racional e quando ela tem e entende as questões morais. Então, quando diz que eles são seres pessoais, né, é a mesma coisa quando nós falamos que Deus é um Deus pessoal. Por quê? Porque Deus, ele tem as características, né, de racionalidade, de pensamento, né? Então, é nessa questão que eles são seres pessoais, né, e morais. Então, eles têm essa consciência, eles têm essa consciência vívida, né? Não são seres assim que não possuem nenhum tipo de vontade, não possuem nada, são apenas tipo um robozinho. Deus fala, manda, eles faz. Não, eles são seres espirituais e morais, no mesmo sentido que o homem, né? Contudo, sem um corpo físico, tá? Apenas alguns, né, nas escrituras são identificados pelo nome, como Miguel e Gabriel, né? Até o Miguel, por exemplo, ele sempre aparece sob a ordem direta de Deus.
né? Então, se conclui que Miguel está diretamente a trabalho do ministério do Pai, porque todas as vezes que ele aparece nas Escrituras é estritamente relacionado a Deus e uma ordem de Deus. Já o Gabriel, não. O Gabriel, ele parece estar dentro do ministério do Espírito Santo, porque ele sempre sempre aparece, né, trazendo uma mensagem, trazendo algo, uma revelação, tá? Então isso é muito interessante a gente entender. Então, por nome, né, por nome próprio, como nós vemos, nós temos esses dois, né, anjos que são bem citados nas Escrituras. Não morrem e não se reproduzem, ou seja, eles não têm essa característica, né, de morte. E eles não se reproduzem. É interessante essa questão de não se reproduzirem, que o Senhor Jesus, ele disse, não me lembro agora se é em Mateus, ele disse que aqueles que estão ávidos, ou Lucas, né? Depois que ele me lembrar, eu posso falar para você. Aqueles que são ávidos de alcançar o reino eterno, não se casam e não se dão em casamento, porque serão iguais aos anjos, né? Quando testaram Jesus, dizendo: Olha, uma mulher, ela teve, uma família teve 5 filhos, um casou, morreu, casou outro, casou, quando lá no céu? De quem vai ser essa mulher? Aí Jesus diz, né, que aqueles que são ávidos de alcançar o reino vindouro não se casam e não se dão em casamento. Por quê? Porque serão iguais aos anjos. Então, eles não se reproduzem. Bom, a organização e limitações. Eles são descritos como um exército celestial organizado. É por isso que eu sempre falo que o reino do mal ele também é organizado, porque eles fizeram parte, né, desse reino organizado de Deus. Então, eles são extremamente organizados. Atuam em ordem e hierarquia sob Deus. Não formam uma raça, né? Que vai dar a mesma coisa que nós falamos acima aí, né? Que não se reproduzem, ou seja, não há casamento entre os anjos. Aí, ó, 22:30 de Mateus. Não possuem sexo, né? Já que eles não se reproduzem, apesar de poderosos, são criaturas finitas, tá? Não podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Ou seja, não possuem o atributo de onipresença, tá? E são limitados no espaço e no tempo. Então, tudo isso apontando a realidade que os anjos, eles são organizados, sim, são, mas também eles possuem as suas limitações. Né, assim como o homem, né? O homem também pode ser organizado, o homem está cheio de limitações. Porém, os anjos têm algumas características que são mais, ou seja, né? eh, elas são mais do que as dos homens. Então, a gente tem que entender isso para podermos compreender o ministério dos anjos. A natureza e característica dos anjos. Seres pessoais, né? Inteligentes, dotados de vontade e atividade, como nós vimos. Aqui é uma, é um resumo do que nós vimos acima. São superiores aos humanos em conhecimento, mas não oniscientes. Possuem natureza moral, sujeitos à recompensa por obediência e punição por desobediência, capazes de tomar decisões. Alguns escolheram desobedecer, outros permaneceram fiéis. Então, aqui já abrangendo a questão, né, da revolta, né, que houve no céu, algo que nós, né, temos o conhecimento que é revelado nas Escrituras, mas não plenamente, né? Olha só essa referência
de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? Então, aqui o apóstolo Paulo falando que nos últimos tempos precisaremos ter muito discernimento, né, para não cairmos nesses enganos. Mas ele diz que alguns, né, alguns estarão apostatando da fé por darem, né, ouvidos a estes seres, né? Os outros permanecem fiel. Lá no Apocalipse capítulo 22, no verso de número 8 e 9, nós encontramos essa referência que diz assim: Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Veja aí, um anjo, né, sendo fiel, de que forma? Apontando que a adoração não é para anjos, a adoração é para Deus. Então, alguns permanecem fiéis. Bom, quanto à classificação, anjos santos. Quando fala anjos santos, né, são aqueles que não perderam o seu principado, né, que são os obedientes, que são leais a Deus e que formam o seu exército. Nós sempre estamos chamando Deus, né, é, o Senhor dos exércitos, né? Mas por que Senhor dos exércitos? É justamente por conta disso, né? Deus tem diversos exércitos. E o primeiro exército de Deus, que é considerado, são o quê? Os anjos. Por quê? São milhares e milhares, milhões de milhões, né? Esse é o primeiro exército de Deus. Outro exército de Deus é a própria natureza, os ventos, as tempestades, né? Toda a ação da natureza em fúria é como um exército de Deus, né? Da natureza, Deus muitas vezes, né, julgou nações no período do Antigo Testamento e usou esse exército para castigar muitas vezes a rebeldia. Então, os anjos, a natureza, a igreja também, ela é um exército de Deus. Então, nós podemos chamar Deus de Senhor dos Exércitos justamente por conta disso. Aqui no Salmo 103, no verso de número 20, olha só, diz assim: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. E também para completar, nós podemos ver o apóstolo São Paulo apresentando também os anjos. Da mesma forma, ele diz aqui, né, como nós já lemos, porque nele foram criadas todas as coisas que estão nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Tronos, que é uma classe, dominações é outra classe, principados é outra classe e potestades, né? Só aqui nós temos aí praticamente quatro classes. Então, os anjos são leais a Deus, né? Agora, existem os anjos caídos. Os anjos caídos são considerados aqueles que entraram, vamos dizer assim, na conversa de Lúcifer, né? Aquele anjo maravilhoso que se rebelou contra Deus, querendo ser superior a Deus, né? E diz aqui, olha, o João 8,44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da
mentira. Então, o apóstolo João falando aí da questão de Satanás como o pai da mentira, um anjo caído, porque somente um anjo caído, né, poderia ser o pai da mentira, do engano. E nós vemos aqui em 1 João capítulo 3, verso 8, ele repete novamente: olha, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para fazer, para desfazer as obras do diabo. Então, né, novamente aqui, o apóstolo João apontando para essa questão de anjos caídos, né, que ele se inicia com a rebelião de quem? De Satanás. Bom, imortais, né, não estão sujeitos à morte. A passagem de Lucas, capítulo 20, e o verso de número 35 e 36 nos diz, né, da seguinte forma: acompanhe aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 20. Aí diz o seguinte, versículo 35. Mas os que forem ávidos, né, que é aquele texto que eu já citei, mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, não hão de casar, nem ser dados em casamentos, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, você veja que por aqui, pela palavra do Senhor Jesus, nós começamos a entender a interpretação de outros textos, né? Porque ele diz assim: já não podem morrer, né? Porque eles já não podem morrer, por quê? Porque são iguais aos anjos, apontando que anjos não morrem. E aqui ele termina dizendo assim: pois são igual aos anjos e são filhos de Deus. Por isso que lá em Jó, quando fala os filhos de Deus, nós também interpretamos como sendo uma referência aos anjos. E isso é importante a gente ter, né? Porque a palavra do Senhor Jesus é a palavra máxima, né? Então eles não estão sujeitos à morte. São dotados de grande poder, libertaram os apóstolos, né? Em Atos capítulo 5, nós temos aquele texto maravilhoso em que um anjo, né? Ele vai e livra, né? Veja comigo aqui, capítulo 5, verso 19, que diz assim: mas à noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Né? Também lá no capítulo 12, né? Bem conhecido também, capítulo 12, verso 7. Né? Tem também quando o anjo aparece a Nicodemo, a- como é que chama? Ah, meu Deus, eu fugiu o nome do. Quando ele apareceu, né, a Cornélio, né? Também foi um anjo que levou a ele a informação. Olha só. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Então, mais uma vez aí, apresentando um anjo com poder. E no Antigo Testamento, nós temos lá contra o rei Ezequias, né, que um anjo matou, né, milhares de soldados. Bom, eles removeram a pedra do túmulo de Cristo, né? Quando as mulheres chegaram lá, a pedra estava tirada, a pedra era muito pesada. E ali foram os anjos, né, que retiraram as pedras, apontando que eles têm realmente um grande poder. Só que interessante, eles têm grande poder, porém, eles não podem utilizar esses poderes sem a direção e a ordem
do Todo-Poderoso Deus, né? Porque às vezes alguém pode pensar, por eles são de serem dotados de grande poder, eles podem fazer e utilizar esses poderes da forma como eles quiserem. Não é assim, né? Eles, como nós vimos, fazem parte do exército de quem? De Deus. Então, eles só usam esses poderes quando da ordem divina, da ordem de Deus, né? Então, estão aí sempre subordinados àquilo que Deus os manda fazer. Mesmo tendo, né, a possibilidade, eu sendo seres racionais e com livre arbítrio. Bom, o ministério dos anjos, segundo as Escrituras, lá em Hebreus 1,14, eles servem a Deus como espírito ministradores em favor dos salvos, né? Ou seja, o, em Salmos 37:5, né? Diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, apontando, né, esse trabalho em favor, né? Como nós vimos no slide passado, livrou os apóstolos, livrou Pedro, né? Então, eles são esses espíritos que agem em favor dos que hão de herdar a vida eterna, tá? Então, isso é importantíssimo, né? E eles servem a Deus, né? Lembra que eles são subordinados à ordem, aquilo que Deus manda e pede. Função, ajuda, né? Concede ajuda, alívio, apoio espiritual e gestos práticos de amor. Exemplos bíblicos, cuidaram de Jesus, né? Na tentação, no capítulo 4:11, né? Anunciaram a ressurreição, né? Em Mateus 28, quando eles apareceram, orientaram Filipe, né, lá em Atos Apóstolos, né, para entrar na carruagem, e se manifestaram a Cornélio, tá? Então, todos esses exemplos nos apontam, né, para esse trabalho, ou seja, para essa função, para esse ministério dos anjos a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. E atuam somente sob ordens divinas, nunca sob exigência humana. Ah, isso é, né? Como a gente tinha abordado logo acima. Anjos bons, né? Então, a origem e características. Então, criados originalmente em condição muito boa, né? Ou seja, Deus criou os anjos como seres perfeitos, chamados de anjos eleitos, né? O apóstolo Paulo vai chamar eles dos anjos bons de anjos eleitos, confirmados em santidade pela graça de Deus. Também denominados santos anjos ou anjo de luz, como lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. E eles contemplam a face de Deus, né, descrito ali por Jesus em Lucas 9:26, são imortais, como nós já vimos, e sua atividade principal é a adoração. É interessante, né? Nós já lemos aí esse texto de Isaías, mas esse texto de Apocalipse, capítulo 5, no verso 11, olha só. E olhei e ouvi de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Olha que coisa impressionante aqui, a revelação da palavra de Deus apontando, né? Além da quantidade que eles fazem, né? Adoram a Deus. Então, essa é uma das características dos anjos bons. Agora, os anjos maus, né? É, ministério ainda com o ministério dos anjos bons, né? Regozijam-se com a conversão dos pecadores,
né? Nós conhecemos bem essa passagem, as parábolas de Jesus, quando ele diz que é a festa no céu quando um pecador se arrepende. Ou, outra função do ministério é exercem vigilância protetora sobre os crentes, né? Olha aí o Salmo 34, né? Que até, eu acho que até falei errado, que era o 35, mas acho que é o 34. Vamos dar uma conferida que fala que o anjo do Senhor acampa-se. É 34 mesmo, quer ver? Olha aí, 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E no Salmo, talvez um dos mais conhecidos, né? Que é o Salmo 91, que diz: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Então, eles exercem essa vigilância protetora. Protegem os pequeninos, né? Mateus 18:10 vai fazer a referência. Estão presentes na igreja, né? Aprendem sobre a graça de Deus, né? E conduzem os crentes à presença de Deus. Então, são diversos aí os ministérios exercidos pelos anjos. E nós temos esse benefício de Deus. Mais um, né? Além de termos a palavra, além de termos o Espírito Santo, nós temos essa classe, né? De seres, né? Que estão também a nosso favor. Bom, dentro da classificação, né, nós temos dos anjos bons, nós temos tipos específicos, né? A palavra anjo é mensageiro, termo geral no hebraico aí, né, malak, e no grego angelos, seres alados enviados para assistência dos salvos. Como nós vimos lá em primeira ou em Hebreus 1:14. Temos os arcanjos, né? Miguel é o único chamado arcanjo. Comanda anjos e é príncipe de Israel. Gabriel é de classe elevada, mensageiro de grandes revelações. Como eu falei aos irmãos, né? Todas essas referências, né? As que estão relacionadas a Miguel, ele está sempre sob orientação e o ministério de Deus, exercendo a função de proteger Israel. E o Gabriel, sempre que ele aparece, está trazendo uma mensagem, uma revelação, apontando para o seu trabalho, juntamente com o ministério do Espírito Santo. Aí temos os querubins, né? Guardiões da entrada do paraíso, né? E sobre o propiciatório, né? Tinha dois querubins, quase com as suas asas, uma pegando a outra, servem como carruagem divina, revelam poder, majestade e santidade de Deus. E nós temos também os serafins, que são mencionados apenas em Isaías, capítulo 2, verso 6. Seis asas em torno do trono, louvando a Deus, considerados nobres, né, entre os anjos. Então, ao que nós encontramos nas Escrituras, dentro das suas classificações e dos seus tipos, né? Temos esses anjos. Agora, autoridade na classes de autoridade angelical, isso é importante, né? Por quê? Porque a Bíblia menciona hierarquias. Lembra que nós lemos lá no texto de Colossenses? Principados, potestades, tronos, domínios, poderes, né? Esses são, né, classes de anjos. Esses termos, eles indicam diferenças de classe ou dignidade, não espécies distintas de anjo, né? Ou seja, cada um desses tem uma aparência diferente. Não é isso, né? Mas aqui é a classe, porque eles são todos iguais, né? Então, os possíveis significados, segundo o Schaeffer, né, que é um grande teólogo do século XX,
E ele diz: os principados são os que governam, as potestades estão investidos de responsabilidade imperial, os tronos, os que estão sobre eles, né? Os domínios, os que ditam as regras, e os poderes que exercem supremacia. Então, representam dignidades e graus de posição que exercem, né? Excedem os impérios humanos, tá? Agora, essa classificação e essa questão do que eles fazem é uma interpretação de Schaeffer, né? Se você tiver a teologia sistemática de Schaeffer, você vai ver os argumentos que ele usa e a metodologia que ele usou para chegar nessas conclusões. E no nosso livro também tem algumas explicações também. Agora, origem e queda dos anjos, né? É um assunto bastante discutido na teologia, é justamente essa origem, né? Essa origem de como realmente aconteceu e quando e qual o tempo em que aconteceu a queda dos anjos, né? Porque eles foram criados perfeitos e sem pecados e com livre-arbítrio, né? Como descreve lá é, apóstolo Pedro, em 2 Pedro 2,4, e o Judas no verso 6 do seu livro, né? Eles estão sob a liderança de Lúcifer, né? A palavra Lúcifer, ela vem da tradução de São Jerônimo, né? Quando São Jerônimo fez a tradução da Vulgata Latina, ele emprega esse nome, Lúcifer, tá? O pecado da queda foi o orgulho, possivelmente relacionado à revelação da encarnação de Cristo e à exigência de adorá-lo. Eles foram lançados fora do céu, tornando-se maus. Bom, os textos, né, que essas conclusões eles chegam até nós, os textos de Isaías, né? Isaías e os textos também de Jeremias, Ezequiel, né? O Ezequiel 28, né? E vamos ver primeiro o Ezequiel 28, livro de Ezequiel, vamos lá no profeta Ezequiel, que é comumente tido como a origem, né? A origem dos, dos anjos caídos. Ezequiel capítulo 28, né? Depois a gente vai ver lá o Isaías 14, mas vamos ver aqui. Veio a minha palavra. Aqui está como uma lamentação sobre o rei de Tiro. Só que quando nós lemos o texto, é quase que impossível, né? Você dizer que aqui todas essas qualidades, tudo isso que está sendo citado, seja unicamente para expressar um ser humano, um rei rebelde, né? Então, veja só, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dizendo: Assim diz o Senhor Jeová. Olha só, tu és aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, né? É uma palavra assim, né, até um tanto estranha para ser relacionada unicamente a um homem, né? Ó, estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o onix, o jaspe, o safiro, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores, né? Por isso que me diz que tinha alguma relação com música. Dos teus tambores, dos teus pífaros, né? Estava em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas andadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus,
e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Então, nesse texto, a profecia de Ezequiel contra o rei de Tiro parece conter uma referência velada a Satanás, né? Como o verdadeiro governante de Tiro e como o Deus deste mundo, como, né, o Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 4 verso 4, né? E também lá em 1 João capítulo 5 verso 19. O rei descrito como um visitante que estava no jardim do Éden, né, que fora um anjo, querubim ungido, ou seja, uma criatura perfeita em todos os seus caminhos, até que nela se achou iniquidade, né? E ela caiu por conta do quê? Por conta do seu orgulho pecaminoso, ou seja, né, foi precipitado do monte de Deus. Aí, em relação e paralelo a este texto, nós temos o Isaías 14, né? Isaías 14, que também é comumente interpretado como uma referência, né, a Satanás, né? Ou seja, isso dentro da teologia cristã dispensacionalista. O texto vai dizer assim, ó, é, como caíste do céu, ó estrela da manhã, veja aqui, né? Ele foi chamado de estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Eu dizia no teu e tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e considerarão e dirão: Este é o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, né? Então veja que esse texto aqui, principalmente quando ele chama aqui da manhã, alguns exegetas creem que esses versículos referem-se não somente ao rei da Babilônia, mas também de modo velado, né, a Satanás. A declaração de Cristo em Lucas 10, 18, né, aponta para isso. Outros acham que talvez a passagem se refira ao anticristo dos tempos do fim, que reinará sobre a Babilônia, opondo-se a Deus e ao seu povo. Então, né, esse texto, né, ele tem sido interpretado desta forma. Então, a origem, né, que nós cremos do mal, de Satanás, parte de todos esses textos interpretados, segundo a teologia pentecostal dispensacionalista arminiana. Então, identificado como espíritos imundos, espíritos malignos, tá? Aqui se trata dos demônios, que são espíritos maus sem corpo, capazes de possuir seres humanos e animais. Efeitos de possessão demoníaca, loucura, força sobrenatural, autodestruição, mudez, surdez, cegueira e convulsões. Todos esses aspectos, né? A força sobrenatural, loucura, autodestruição, mudez, né? Surdez, cegueira e convulsões, são os efeitos de possessão demoníacas que nós observamos, né, quando nós lemos os evangelhos. Diversas vezes, né, nós observamos Jesus expulsando demônios,
né, que estava loucura, força sobrenatural, que se autodestruição. Então, chegamos a essa conclusão dessa natureza e atuação dos demônios, justamente porque os textos dos evangelhos nos apresentam essas situações. Isso é importante a gente lembrar, tá? Espíritos de enfermidade, refere-se à ação demoníaca que causa doença. Ó, mas nem toda enfermidade é possessão. Lá no capítulo 13, verso 32, foi um caso de possessão, mas nem sempre, né? Então, temos que tomar cuidado de quando vermos pessoas enfermas ficar dizendo que está possessa. Não, isso é em alguns casos. E os demônios nada podem diante do poder de Jesus e dos crentes fiéis, né? Nós sabemos muito bem que quando um crente ele está com a sua vida no altar, ele repreende um demônio, né? E os demônios obedecem e saem, por conta que nós fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, a localização e destino dos anjos. Habitam no inferno, como está lá descrito em 2 Pedro 2,4, e nos ares que rodeiam o mundo, né? Como está lá em João 12, Efésios 2,2 e Apocalipse capítulo 12. Vamos ver apenas uma das referências, né? No livro do Apocalipse, capítulo de número 12, nós vamos observar é o seguinte texto, ó. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, que ba- e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Aqui, essa batalha no céu, né? A tribulação significa não somente grandes conflitos espirituais, né? Na terra, mas também nos céus. Ou seja, nós vemos algumas coisas nesse texto. Primeiro, Satanás é derrotado e precipitado na terra, e não lhe é mais permitido acesso ao céu, né? O céu regozija, como nós vemos aí no verso 10 a 12, porque Satanás já não é uma força espiritual nos lugares celestiais, tá? Ao mesmo tempo, isso causa os ais em relação aos que vivem na terra, né? Que vai acontecer justamente no período da grande tribulação. Então, é importante nós observarmos isso, né? Então, é possível que essa expulsão de Satanás dê início à grande tribulação, tá? Então, o texto aí apontando que eles estão nos ares, né? Exercem poder sobre os humanos pelo engano, né? Pecado, mas este poder é anulado para os fiéis em Cristo, né? Veja, uma das coisas que o apóstolo Paulo ensina no livro de Efésios, que nós recebemos a redenção e a remissão dos nossos pecados, né? Não, e ali a redenção é justamente isso, né? O poder do pecado já não, né, não domina a vida do crente, né, quando este é fiel. E lá em Efésios 6, né, de 11 e 12, que nós vemos aí a armadura de Deus, né? Quando nós estamos, né, na força do poder de Deus, eles não têm nenhum tipo de autoridade sobre a vida dos crentes. Não estão incluídos no plano da redenção, né? Porque eles se rebelaram, então não estão incluídos na redenção. O castigo eterno está preparado para eles, como no sermão, né? No sermão de Jesus Cristo, sermão escatológico, como ele diz lá em 25, 21, que eles estão preparados para a perdição. Eles executam os propósitos de quem? Do oposto a Deus, que é o Satanás. E aí, o que que eles fazem? Eles causam um obstáculo à vida espiritual do povo de Deus, sempre tentando, né, enganar, sempre tentando de alguma forma seduzir, né, os crentes a desobedecerem a Deus. A gente vai até o fim porque nós estamos aqui no, no slide 16 e aí
a gente vai terminar, né? Vamos fazer todos, que são 26, para que fique apenas uma aula direta, tá bom? Geralmente a gente para, né, e faz em duas partes, mas eu vou fazer essa uma parte só, que aí vai dar aproximadamente uma hora de aula, tá bom? Bom, queda dos anjos e suas consequências, na lição 10. Aqui nós estamos na lição 10. A queda dos anjos, a origem, né? Eles foram criados em estado de perfeição, né? Como está lá em Gênesis 1. Alguns, porém, pecaram, abandonando a sua posição original. Satanás liderou a rebelião, né? Caracterizando uma apostasia angelical, como nós já observamos em Isaías 14 e Ezequiel 28. A queda ocorreu antes da queda do homem, pois Satanás já atuava no Éden, né? É, que alguns até pegam aquele texto do Apocalipse para já enquadrar nesse período, né? Mas nós cremos que aquela do texto de 12 de Apocalipse será no período mais adiante. A rebelião foi liderada, né, fruto da liberdade de escolha. Então, aquela questão, né, quando se diz que eles têm livre-arbítrio, né, sendo pessoas, né, tendo vontade própria, eles escolheram, né, seguirem a Satanás. Bom, as causas e natureza da queda. Primeira coisa, como nós vimos nos dois textos de Ezequiel e Isaías, foi o orgulho e a exaltação pessoal, né? Veja que o Satanás, ele teve um desejo de ser como Deus, porque ele diz lá, como nós lemos, né? Subirei acima das estrelas, acima, né? Estabelecerei meu trono. Ou seja, um desejo de ser como Deus. E veja que na tentação, né? E o que que ele diz para a mulher? Olha, se você comer, sereis como Deus, instigando esse orgulho, essa exaltação, né? E também o egoísmo e a insatisfação. Tudo isso foram as causas que nós encontramos nos textos de Ezequiel e Isaías 14, que você, como um bom aluno, vai ler com muita atenção, você vai ver justamente isso. E aí, as características que as escrituras apontam acerca de Satanás: intelecto, é astuto, estrategista no engano, né? É por isso que eu disse, o reino do mal, ele é organizado, não é um reino que faz qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tanto, né, que nós podemos ver algumas, como aqui em Efésios, vamos dar uma lida, Efésios, capítulo de 6, o verso de número 11. Olha só. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, tá? Emoção, né? Desejo de autoexaltação e vaidade, como ele diz lá no capítulo 14 de Isaías, né? Subirei acima das estrelas, acima do trono do Todo-Poderoso, né? Então, apontando esse desejo de exaltação. Por isso que a gente sempre ensina, cuidado com a exaltação, né? Cuidado com o orgulho. E vontade? A vontade dele é sempre oposição a Deus e tentativa de induzir, né, ao pecado, como nós vimos na tentação de Jesus, né? Olha, se tu és o filho de Deus, faz que essas pedras se tornem pães, né? E aí Jesus grandemente vence-o através da palavra. Então ele atua como engano e oposição ao plano divino. Então Deus quer uma coisa, ele está lutando para fazer outra. Os resultados da queda, né, desses seres foi a perda da santidade, né? De santos anjos se tornaram corruptos. Alguns foram aprisionados, né, no inferno, outros no Tártaro, né, que a palavra de Deus nos ensina que tem anjos que estão presos, que não podem nem ser soltos, que vão ser soltos no período da grande tribulação. Outros permanecem livres, atuando contra os anjos de Deus, e o destino final, né, é juízo e condenação eterna, né, quando Jesus diz que será lançado no lago de fogo e enxofre, né?
dois grupos de anjos caídos. Os líderes que atuam no mundo, que nós podemos, né, observar, né? Nós temos visto aí a corrupção, a maldade, né? Tanta coisa, né? Que é a influência desses seres. E também os que estão confinados no Tártaro e no abismo, né? Alguns deles, né, como eu disse, só serão soltos no período da grande tribulação, porque eles são terríveis. Se você ler o texto lá de Apocalipse, capítulo 9, é uma coisa assim impressionante o que o texto nos ensina aqui, falando desses seres que serão libertos, né, soltos, né, nesse período. Olha só, e o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu uma fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre toda a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões. Então, aqui, nessa estrela que cai do céu, é provavelmente um anjo, né, que executa o julgamento divino, né? Ele é citado, né, como ele no versículo 2, né? O poço do abismo aqui no lugar, no caso, é o lugar de aprisionamento dos demônios. A besta, que é o anticristo, sai do abismo, onde Satanás ficará preso por 1000 anos, né? Então, esses estavam e vão ser soltos nesse período. Ao mal e à demonologia. As escrituras não descrevem diretamente a origem dos demônios. Essa questão parece parte do mistério que rodeia a origem do mal. Fato é que as escrituras dão claro testemunho da sua existência real e oposição. Nos evangelhos aparecem os espíritos maus, desprovidos de corpos, que entram nas pessoas das quais dizem terem demônio. O mal se manifesta em estruturas sociais, como o materialismo, o racismo, o abuso e a violência, né? Também alguns questionam a relevância da demonologia diante desses problemas, né? Querendo tirar o aspecto, né? O aspecto espiritual e colocar apenas os aspectos físicos materiais, mas não é isso, né? A influência demoníaca ela é muito clara e verdadeira. A demonologia não deve ser vista como fuga da realidade, mas como parte da cosmovisão bíblica, porque a Bíblia, a palavra de Deus, transparece e nos mostra isso claramente. Bom, segundo as Escrituras, a natureza dos demônios são seres inteligentes, espirituais e com personalidade. Possuem características de ações pessoais, o que demonstra traços de personalidade. São seres espirituais, incorpóreos, são numerosos, apossam-se do corpo, né, de seres humanos, causam enfermidades físicas e mentais e geram a impureza moral, influenciam comportamentos destrutivos, né? Eu lembro uma época, numa determinada igreja, que se expulsava muitos demônios e eles, né, eles sempre estavam, né, falando coisas, né? Então a gente vê que eles parecem ter realmente esta personalidade, não são seres, né, irracionais. Bom, a questão de Satanás, né? Satanás aparece nas Escrituras como o reconhecido chefe dos anjos caídos. As Escrituras abordam a sua origem, a sua natureza, a sua atividade e caráter. Importante aqui, irmãos, nessa questão do mal, eu dizer uma coisa. No Antigo Testamento, o Satanás não era visto, né, como é visto atualmente, como um anjo, né, como um ser opositor de Deus. Não. No antigo Israel, eles tinham o Satanás como um ser criado por Deus para se opor aos homens, tá? Porém, quando os israelitas, né, quando o povo, né, foi
o povo de Judá foi levado para o cativeiro babilônico, eles tiveram contato com o zoroastrismo e com o que se dizia sobre o mal. A partir dali, e principalmente no período dos 400 anos, né, entre Malaquias e João, é que essa ideia foi se desenvolvendo mais claramente como nós a conhecemos hoje, né? Por isso que ela vai aparecer no Novo Testamento, né? E vai tomar essa forma que nós conhecemos hoje. Mas na antiguidade, na teologia judaica, não era visto dessa forma, tá? Então é importante a gente entender isso, que o conceito de Satanás foi um conceito que foi sendo desenvolvido ao longo da história, tá? Não foi sempre assim desde o começo, tá? E tem muitos livros que explicam, que abordam essa questão aí, tá? Bom, ele tornou-se líder dos anjos rebeldes e é representado como adversário de Deus e dos homens. Seu nome revela suas funções: adversário, Satanás; acusador, diabo; destruidor e enganador, Apolião e Abaddon. Né? Então, Satanás significa adversário, por isso que no Antigo Testamento eles tinham Satanás como um adversário, né? Criado por Deus para ser adversário do homem, né? Depois essa ideia de dizer, né, de ser oposto a Deus e tudo, né, foi um desenvolvimento posterior. Bom, embora exerça influência no mundo como príncipe deste mundo e Deus deste século, seu poder é limitado e já foi derrotado por Cristo, né? Quando Cristo venceu ali, morrendo e ressuscitando. A Bíblia descreve seu caráter como astuto, enganador, orgulhoso, cruel e assegura sua derrota final em etapas: expulso do céu, aprisionado no abismo e lançado no lago de fogo. Vamos ao próximo slide. Então, a origem, né? Originalmente chamado de Lúcifer, né? O que leva à luz, né? Lembra que eu disse que quando foi feita a tradução latina, quando diz a estrela da manhã, que leva à luz, Jerônimo, ele usou o nome Lúcifer, tá? Que vai dar aquela questão da estrela da manhã. Era o mais glorioso dos anjos, mas se rebelou por orgulho. Quis ser como o Altíssimo, foi expulso do céu, tornou-se o líder dos anjos caídos, como nós observamos no texto de Ezequiel e também, né, de Isaías. Aqui nós temos, né, algumas nomenclaturas, né? Abaddon, destruição; acusador, né, opõe-se aos crentes diante de Deus; adversário, né, que é o oponente; antiga serpente, enganador no Éden; Apolião, destruidor; assassino, guia as pessoas à morte eterna; Belial, indigno; Beuzebu, senhor dos macacos, né? Deus deste mundo, controla a filosofia do mundo; diabo, caluniador; governador deste mundo, governa o sistema do mundo, né? Grande dragão vermelho, criatura destrutiva; inimigo, oponente; maligno, intrinsecamente mal; mentiroso, perverte a verdade; príncipe da potestade do ar, controla os descrentes; Satanás, adversário e tentador, né? Aquele que induz as pessoas a pecarem. Aí você pode fazer um estudo mais detalhado, né, lendo todas as referências, tá? Você vai chegar a essa conclusão. Bom, caráter e atividade. Caráter astuto, enganador, orgulhoso, feroz, maligno e poderoso e presunçoso, tá? Aí fazendo aí um resumo do que nós vimos aí. Age como anjo da luz, né? O próprio Paulo vai dizer que, né, se transforma, né, se aparece como anjo de luz, e seus agentes se passam por ministros da justiça. Né? Isso vai acontecer muito agora, né, nos finais dos tempos. Infiltra-se em círculos religiosos para causar confusão. Só age sobre os crentes com a permissão de Deus, né? Como nós vemos lá no livro de Jó e também em Tiago, capítulo 4, verso 7. Por fim, né,
terá sua derrota final, né? Satanás já é um inimigo derrotado por Cristo, porque na cruz Cristo venceu. E as etapas da sua derrota começam, primeiro, com a sua expulsão do céu. Segundo, lançado à terra na grande tribulação. Terceiro, aprisionado no abismo durante o milênio. E por fim, lançado no lago de fogo e enxofre, como está lá em Apocalipse capítulo 20, verso 10. Conclusão: Deus tem o controle final sobre o mal. Então, mesmo existindo estes seres, mesmo eles atuando, né, na esfera humana ainda, né, o destino final e a destruição total deste mal vai acontecer porque Deus vai fazer isso. Então, que essa aula possa ter te aberto um pouco a sua visão quanto à questão da angelologia. É lógico que tem alguns seminários que têm uma matéria específica com mais aprofundamento na disciplina da doutrina dos anjos, tá? Aqui no nosso livro, ele veio como uma orientação, porque estes seres estão completamente ligados ao ser divino que é o nosso Deus. Que Deus abençoe. A aula ficou um pouquinho mais comprida, mas assim a gente termina a quinta aula e termina também o nosso livro de teontologia. Na próxima matéria, nós vamos estudar a Cristologia. Que Deus abençoe e fiquem na paz. Qualquer dúvida é só mandar um zap ou mandar aí no próprio YouTube aí uma pergunta e a gente estará respondendo. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e até a próxima.